Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um episódio do Tudo é Possível podcast. Hoje é o episódio Consciência, onde a gente procura trazer informações de pessoas que já estão transbordando na sua essência, na sua alma, pessoas que vêm aqui compartilhar suas histórias de vida, compartilhar aquilo que elas trabalham e ajudam outras pessoas. É uma corrente do bem, pois todos somos semeadores da nova terra, desse novo momento que nós adentramos como humanidade. Muito bom ter você aí. E se você sentir no coração, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Seja um semeador também. E se você não tiver inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva. Tem um sininho aí, ó, e é só apertar no sininho, preencher um questionário. Isso é uma coisa muito simples para você, mas para nós faz uma diferença incrível. Bem, sem mais delongas, vamos à Boa nossa tarde. convidada de hoje. Você, maravilhosa Paty Querida. Colo. Né? Tem colo no nome. Tem colo no nome, né? Acho que tem tudo a ver. E seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pela sua presença Obrigada aqui. a você, Dani. E antes de te dar a palavra, eu quero honrar toda a sua ancestralidade. Que lindo, Dani. Todos aqueles que vieram antes e prepararam para você esse momento para você trazer a semeadura nesse trabalho lindo de mulheres que você faz. Arrou. Então, quero agradecer a sua hierarquia espiritual, também honrar toda a sua hierarquia, também agradecer a presença dos meus ancestrais. Estou até arrepiada aqui, honrar a hierarquia, aqui, a gente né? sente aqui, né? E honrar os seus ancestrais, a sua hierarquia espiritual, de todos aqueles que vieram antes e daqueles que estão na temporalidade aí com você. E honrar de vocês também, viu, galera? Gratidão por tudo isso. Bem, seja muito bem-vinda e a palavra está com você. Nossa, como me apresento, né? Como tudo começou. Como tudo começou. Dani, olha, esse ano, eu vou começar por aqui. Esse ano eu tô fazendo 30 anos de formada em psicologia pela PUC, São Paulo, né? Então, são 29 anos, né, de atendimento clínico com as mulheres. E eu sempre costumo dizer, né, eu comecei com um nome que chamava Terapia da Mulher. Aí as pessoas falam, Patrícia, mas você não atende homens? Atendo também, acontece de vir homens, mas com esse nome desde o início, não vieram homens, né? Então vieram praticamente só mulheres na Terapia da Mulher. E aí eu já intuía que eu queria fazer um trabalho ligado, dirigido a mulheres ali na clínica já tinha essa intuição, né? E depois de uns anos, uma amiga muito querida me entregou um livro, que acho que talvez muitas conheçam, que é um livro conhecido até, que chamava Deus Interior, que fala sobre os 6 arquétipos principais, representações de tipologias femininas, representados pelas 6 deusas gregas. Na verdade, são 7, mas esse livro traz só as 6 principais, né? E eu comecei lá no Espaço Integração, que era um espaço que eu tinha ali na região da Granja Viana, que eu estava à frente da coordenação, fundei espaço com meu ex-marido, e eu comecei a facilitar os cursos das deusas lá, dos arquétipos femininos. E eu comecei, então, facilitar cada Artemis, Atena, Hera, Deméter, Perséfone, toda essa galera, né? E as mulheres começaram a amar, e assim, naquele período, assim, tava iniciando a questão, né, do sagrado feminino, tinham poucas mulheres, imagina, hoje em dia tem tantas mulheres, né, facilitando círculos, mas tinham pouquíssimas mulheres, inclusive a Soraya, né, que nos conectou lá como chama? No grande círculo lá, né, do Congresso Mundial de Mulheres. Círculo de Mulheres, né? Círculo Exato. Mundial de Círculo Mulheres. Mundial de Mulheres. Ela foi uma das pioneiras aqui no Brasil, a gente sabe e tal. E a gente se conheceu lá, né? Tanto eu como você. Eu estava fazendo a formação da Soraya e daí na sequência teve o Círculo Mundial. Ah, então foi isso. E daí eu assisti uma palestra sua, na verdade eu estava montando as flores, como você me relembrou hoje, né? Isso. Você estava montando as flores. flores. Exato. E daí ali a gente se conectou, porque eu adorei o trabalho que você levou naquela palestra, Você né? levou uma palestra, né? Sobre as mães e as filhas, né? Foi alguma coisa nesse sentido Sim. que eu falei lá.
E é bonito isso da conexão, porque eu vejo que nós, mulheres, a gente se conecta pelo olhar, sabe? Sim, Pra mim, sim, essa coisa é muito forte. A gente sim. se conecta pelo olhar e pelo coração, né? Parece que o Uhum. coração fala através. E são conexões imediatas. Comigo acontece muito isso, Dani. Que nem foi com a gente. A conexão é imediata e nunca mais esse laço se dissolve. É um negócio até. É um negócio mágico. Eu sempre falo isso. Sim. Eu acho que é uma identificação, a gente se vê na outra, Sim, né? A gente, parte da nossa, a gente vê espelhado ali na outra, espelhado. É, né? é. Eu Como acho se a que gente quisesse sim. entrar naquele Sim, universo, sabe? sim, sim, Junto. sim, Como um sim, grande círculo, assim, gigante, sim, mundial, assim, esse universo, sabe? Estar juntas e conectadas, né? sim, sim. Eu acho que a gente vê na outra um pouco da nossa força, Sim, né? Um pouco daquilo que a gente traz de diferente, é, né? é, As exato. nossas dores também, eu acho que a gente pode reconhecer na outra também. Nossa, muito, Dani. Você também, acho que participou de tantos círculos e a gente nos círculos a gente sabe o que acontece, né? Às vezes eu ouço das mulheres assim, nossa, eu não contei isso pra ninguém. Eu tô contando Uhum. num grupo que eu não conheço ninguém aqui, mas eu me sinto tão confiante, sinto um nível de segurança psicológica é tanto que as pessoas contam coisas assim sobre. Eu já tive mulheres que contaram sobre, nossa, eu já quis me suicidar, eu já quis, sei lá, são coisas assim que vão aparecendo às vezes, né? Sim. E o quanto o círculo vai ancorando, né? Eu costumo dizer que nós nos parimos psicologicamente dentro dos círculos femininos. Eu adoro essa imagem, sabe? Uhum. Que a gente faz um parto, nós somos doulas umas das outras lá dentro. Sim, E a gente vai parindo, as outras vão nos parindo, a gente vai parindo a outra de alguma maneira, nessa conexão sim, mesmo. sim. Nas nossas dores e nas nossas belezas, né? Exato, né? Restaurando dores, né? Porque a gente se restaura muito dentro de um círculo, se conecta com partes esquecidas nossas também. Para mim também fica muito Uhum. forte isso, sabe? Nessa restauração a gente também vai. É como se ali o inconsciente entendesse que ele pode, que a gente pode ser devolvida de novo pra gente, sabe? Como se a gente fosse né? Se a outra fosse nos devolvendo o olhar, a experiência da outra e essa conexão toda que é feita, né? Sim. É um ambiente sagrado, eu acho, Totalmente. né? Onde não existe certo e errado no sentido do julgamento, né? Sobre o que a outra sentiu, o que a outra passou, né? É. Existe um acolhimento ali, porque todo Isso, mundo tem dores de todos os jeitos, né? exatamente. Inimagináveis. Às vezes essas dores nem são nossas, às vezes são dores que a gente traz lá da nossa ancestralidade, de coisas que a gente nem sabe o que aconteceu e que está aqui vibrando, pulsando É, de um jeito vivo, né? E de exatamente. repente a gente consegue, através da outra, ressignificar aquilo ali e curar a gente, né? Isso, nossa, eu lembrei, você falou, eu lembrei de duas coisas aqui, né? Eu sou uma psicóloga de abordagem junguiana e sou muito apaixonada. Eu sou muito apaixonada pelo Jung, sou muito apaixonada pelo inconsciente coletivo, pela descoberta dos arquétipos, tudo. E tem uma palavra que ele sempre fala, que é o T menos, né? O T menos é um espaço sagrado, né? Onde tudo pode acontecer lá dentro desse espaço sagrado, um espaço de profunda proteção, né? Uhum, E eu sinto que realmente quando existe, né, essa intenção de um círculo sagrado feminino, e o temeno se constela. uhum. Existe, é imediato isso. Por isso que as mulheres começam a se sentir tão seguras, porque se constela. É uma constelação de um temenos, é uma constelação de um espaço seguro, sagrado, para que o que tenha que aparecer se revele, sabe, Dani? Sabe? As coisas Uhum. vão se revelando também, né? Sim. E sai um pouco desse racional, né? Porque nós mulheres somos muito intuitivas. Exato. Intuitivas, a gente tem uma percepção mais ampla. Só que a gente também fica debatendo isso, nosso racional, ai, será que eu tô louca? Será que eu percebi uma coisa, né? E eu acho que nesse espaço a alma se revela, Exatamente. né? E a gente pode acessar coisas muito profundas,
nossas, ou da nossa infância, ou da nossa ancestralidade, eu acho que de vidas passadas também, Uhum, né? uhum. E trazer isso de um jeito que faça sentido ali, né? É, eu costumo dizer que dentro do círculo se abrem memórias, né? Uhum. E é isso que você falou. Então, vão abrindo memórias lá dentro. Para que essas memórias possam ser curadas e restauradas, né? Então, começa a acontecer, essas conexões ficam muito fortes com o nosso próprio inconsciente, né? Sim. Porque ele começa a realmente, começa a subir, vamos dizer, né? Se a gente, vamos dizer que existe um mar aqui, mas não é nossa psique como um mar, Uhum. mas quanta coisa embaixo dessas águas que a gente vai guardando no nosso dia a dia, nessa coisa da gente sempre estar no papel, né, Dani? Acho que tem isso também. A gente sempre tá exercitando papéis o tempo todo meio para fora, demandada com as coisas. Todas nós, né, sabemos o que é isso. E muitas vezes a gente não tem como cuidar dessas memórias que estão lá. Porque é tanta coisa, a gente sabe, né? É tanta coisa que a gente faz, né, Dani? É. E às vezes é tão difícil a gente se conectar com esse mundo interior, né, para cuidar disso. Eu lembro, nesse espaço que eu tinha, era uma natureza muito grande ali, meu consultório, se abria a porta, dava num jardim imenso, encantador, assim. E eu tinha uma gata, ela chamava Cristal. Sempre quando eu toco nesse assunto, eu trago a Cristal aqui. A Cristal era linda, era aquela gata marrom e branca, com os olhos azuis, assim. Quem foi atendida por mim lá lembra dela. Um dia, eu sonhei que a Cristal abria um pedaço do chão, tanto tinha grama, é como se ela abrisse um tampo na grama, e ela me mostrava, é até meio forte essa cena, mas ela me mostrava mulheres aos pedaços dentro desse buraco. Mão, braço, cabeça, mulheres desmembradas, né, dentro desse lugar, embaixo da terra. E ela me mostrava isso. E aí eu entendi aquele dia. Eu entendi. Foi aquele dia que esse animal de poder. Nossa, eu tô toda arrepiada, É. Paty. Essa história, eu Nossa. também. Essa Ai, história, toda vez que eu conto, é isso, né? Eu toda entendi o que eu vim arrepiada. fazer no planeta Terra, né? Assim, eu entendi Nossa. que eu fui convocada Nossa. para isso. E também não é simples, né? Também não é simples. Você sabe disso, né? Quem trabalha com o feminino ferido sabe o que é que a gente pega na mão, né? Espiritualmente, psicologicamente, né? Porque às vezes as coisas não estão ali, que nem você falou, nossa ancestralidade está aqui, mas a gente não vê, mas a gente sente, e a gente é influenciada por isso, pelas dores desse feminino, porque no fundo ela me mostrava as dores desse feminino partido, desmembrado, Sim. né? Então, assim, é sobre isso. É. Que é a grande dor do mundo hoje, né? É, É a grande dor do mundo. Essa desconexão, essa falta de valorização, esses medos, essa sobrecarga, exato. né? Esse desrespeito, Nossa, essa invalidação, essa essa invisibilidade, invisibilidade do que é o essencial, né? é, essa necessidade do mundo patriarcal em nos invisibilizar o tempo todo, e aí a gente tem que ter muita energia para sair da toca, né? É muita energia, né, Dani? É muita energia. Por isso que É eu falo, muita energia. a gente fica exausta, não é só pelos papéis, mas, sabe, por essa energia que a gente tem que colocar no mundo para aparecer, sendo que a gente poderia aparecer naturalmente. E não. Porque para sair da invisibilidade de tudo isso, a gente tem que fazer muito esforço, né? Dentro de questões de equidade de gênero, a gente faz muito mais esforço que os homens, por exemplo, em certas áreas da nossa vida, né? Sim. Então, é uma questão, né? É uma questão que a gente carrega, né? Conosco, enfim. E tenho também, né? Eu tenho essa narrativa de que cada homem que desperta também é um grande aliado nosso. E a gente Sim. precisa muito dos homens também, né? Para poder estar junto, para poder conscientemente a gente também ir desbravando esses territórios mais duros, né? Sim. Sim, dessa Então, força desses guerreiros, né? Porque os exato. homens trazem essa força da proteção, essa força mesmo, né? Sim, sim. Eu costumo dizer isso, né? Na minha rede, eu tenho muitos homens sagrados, sabe? Muitos homens que já entenderam que precisam se curar,
sabe? Porque é isso, tem homens que entenderam que precisam fazer esse movimento de autocura. E tem homens que talvez não vão fazer nunca, e tem homens que vão despertar para isso, né? Então, se a gente tem a sorte, né, de poder ter esses homens que já estão nessa cura, que já entenderam que precisam fazer esse processo, que bom para nós, porque são homens que vão ser nossos aliados também, né? Nesse processo de despertar da consciência, da humanidade, porque escuta, Isso diz respeito a todos nós, né? é, Não é especificamente do universo feminino, né? É o exatamente. feminino que habita o masculino e o feminino. Daí, quando você viu aquele sonho que a Cristal te mostrou, como foi isso para você? Depois dessa revelação, porque foi uma revelação, né? É, foi uma revelação. É, ali eu tive uma informação, né, de que realmente, eu acho que ali, hoje, quando eu penso depois em tudo que eu vivi depois daquilo, né, eu vivi também muita, acho que isso também, Dani, eu vivi muita crise em um certo momento com os círculos femininos, porque eu facilitava os círculos e eu comecei a não ficar tão bem depois. E aí eu tive que parar um tempo para me regenerar e entender o que estava acontecendo também. E aí eu comecei a compreender que tinha alguma coisa minha também ali que talvez estivesse se identificando muito com tudo aquilo, né? Com todas aquelas feridas, e eu precisei dar um tempo. Eu precisei me Sim. recolher, eu precisei cuidar de mim um pouco, né? Um pouco muito, na verdade, né? E para voltar, eu voltei depois de alguns anos. Eu tive que ficar alguns anos recolhida, assim, só atendendo pacientes, Fazendo esse tal. trabalho em consultório, né? Em Você não consultório, chegou eu a nunca parei. parar. Não, Você não. trabalhava com essas mulheres, mas em Em consultório. consultório, individualmente, tudo tal. Mas os círculos eu precisei dar um tempo para entender o que estava acontecendo comigo, assim. Talvez eu tenha ficado uns 2 anos parada, assim, para depois poder voltar. E quando volto, também volta, né? Sim, voltei restaurada, não aconteceu mais, sabe? Muito pelo contrário. Hoje eu facilito círculos, grupos, é porque eu não facilito só círculo mais naquele formato, né? Do sagrado Sim. feminino. Hoje em dia eu trabalho os círculos de uma maneira diferente também, né? Grupos, os cafés, que depois a gente vai conversar um pouco sobre, né? Os cafés, os croissants e as conversas com as mulheres. E eu me sinto muito energizada. Sabe? É muita energia que eu sinto depois. Tanto que é difícil de dormir, chego em casa, assim, adrenalizada. Sim, mas foi muito importante eu ter dado essa parada para entender também o que estava acontecendo comigo, né? Sim, até para você se reorganizar, né? É, Internamente, exato, né? exato. Porque eu acho que também tem uma questão espiritual, sabe, Paty? Eu acho que é muito pesado, né? É muita. É, Você tá lá disponível, né? E tem todas as questões de cada mulher daquela, tem os obsessores de cada mulher daquela, de cada sistema daquele, né? pois é. E daí isso acaba. Se a gente não tiver muito fortalecida, né? Exatamente. Muito Acaba pegando, ancorada, muito sabe? ancoradas, isso acaba É, pegando é, mesmo. Não é é. brincadeira, não. Sim, sim. Eu Né? acho que o trabalho espiritual mesmo, Dani, assim, hoje para mim isso é muito claro. Que o trabalho espiritual que a gente faz conosco Sim, assim, é vital, fundamental, é a base de tudo. sim, De tudo, assim. sim. Hoje em dia, assim, eu tenho um trabalho espiritual muito forte comigo que eu faço, assim, muito, muito. Para mim, a espiritualidade, assim, é tudo, né? Então, todas as minhas crenças, as minhas mestras, os meus mestres, todos os rituais que faço em casa, né? Faço meus rituais em casa, né? Sempre tem o elemento fogo, porque eu também entendo com o elemento fogo, então as minhas pacientes já sabem, né? A gente conversa às vezes sobre isso dos rituais de fogo, né? Então, que eu faço em casa, a queimação de ervas, tal. Para mim isso foi fundamental, poder também trabalhar conscientemente essa purificação mesmo, quase semanalmente eu faço minhas purificações, tal. Que é isso, a gente se propôs a ser uma facilitadora de processos de cura para as pessoas, ser ponte, né? A gente tem que se cuidar muito. Muito. Ainda mais né, nessas dinâmicas aí, que tem É, muitas coisas que a gente não tem nem ideia, né? sim, sim, exato, exatamente. Então é um universo muito bonito, assim, né? E aí a gente estava conversando um pouquinho antes sobre isso, né? Eu fico pensando o que me move até hoje, né? Em manter, né, esse trabalho com as mulheres, tudo. E aí eu tenho uma inspiração, que é uma autora
que ela chama Jan Snowda Bolen, que é uma autora que fala muito sobre esses arquétipos femininos, tal. E ela tem um livrinho pequenininho chamado Milionésimo Círculo. Esse livrinho, para mim, ele é como se ele fosse um portal, assim. Aí eu entendi o que é o trabalho dos círculos femininos na Terra, assim, né? Das mulheres que escolhem trabalhar com isso. E ela fala que os círculos, por isso que chama o milionésimo círculo, porque ela conta uma metáfora de que quando aconteceu o milionésimo círculo feminino aqui na Terra, o planeta passaria de uma consciência patriarcal por uma consciência de uma equidade, sabe? De gênero, um equilíbrio entre Lindo masculino isso. e feminino, tudo, Lindo sabe? isso. É muito bonita essa imagem, né? É. É muito bonita. Então, essa é uma imagem inspiradora, né? Acho que para as mulheres que também estão assistindo, que também ou têm essa intenção de trabalhar com círculos, ou já trabalham, né? Então, que todas que estão trabalhando ou têm intenção de trabalhar, que possam saber que a gente está trabalhando por isso, né? Pelo Sim. milionésimo Pelo círculo, né? milionésimo círculo. Que isso acontecendo vai beneficiar todo o Inclusive planeta, né? o planeta todo, inclusive Planeta os todo, homens, os tal, que é o homens, que você falou. exatamente. Se a gente pegar a linguagem junguiana, né, e existe a linguagem, né, dessas duas forças, a ânima e o ânimos. Então, a Sim. ânima é essa contraparte feminina dentro do homem, o ânimos a contraparte masculina dentro da mulher. Então, todos nós temos as duas facetas, né, as duas Sim. dimensões, né, as energias masculinas e femininas dentro de nós. E essa comunicação do homem com o próprio feminino é fundamental. Fundamental. A comunicação com o reino, com a dimensão das emoções, dos sentimentos. Se ele não conseguir fazer isso dentro, ele não vai conseguir fazer isso fora. Exatamente. Vai ser muito precária essa comunicação com a sua parceira, com a sua mãe, com a sua irmã, com esse feminino fora, né? E vice-versa, né? E a gente não tá falando aqui, né, que eu acho que é aí que foi muito deturpado essa coisa do sagrado feminino, a gente não tá falando aqui de melhor e pior, né? A Exato. gente tá falando aqui de partes que existem em ambos, né? Tem o masculino, existe um masculino sagrado dentro das mulheres e existe um feminino sagrado dentro dos homens, Exatamente. né? E a gente está falando aqui de cada um encontrar o seu pedaço, se reconectar com esse seu pedaço e trazer a beleza desse pedaço, poder manifestar isso na vida. Exatamente. Isso mesmo. Isso Então, assim, mesmo. não é aquela história de queimar o sutiã, de que não tem nada a ver com feminismo, né? Sim. É outra coisa. É uma história de valor, é uma história de respeito, né? A gente está falando aqui de valorizar aquilo que faz parte, que é comum. Sim, que é comum. Tem muito essa questão do. Eu gosto sempre de trazer também, né? O feminismo para cá, numa dimensão. Numa dimensão meio óbvia do feminismo, que é. Para mim, o feminismo ele tem muita relação com essa equidade social. Assim, eu não quero ganhar 20, 30% a menos que os homens no mesmo cargo. Não, eu não quero. Então, nesse sentido, eu sou feminista. Eu quero ter direitos sociais iguais aos homens. Não. Para mim, o feminismo, nesse sentido, ele é óbvio, em conquista de questões, né, sociais, políticas, da gente ter voz do mesmo jeito que os homens têm, ok. Mas assim, ok. E aí entra todos esses valores do sagrado feminino, que o feminismo não aborda, né? Então ele fica meio, né, sabe? Meio capengo, Meio né? capengo, às vezes, né, nos discursos, nas narrativas. Porque. E toda essa relação com essa profundidade, com essas profundezas, né, que a gente não perca a nossa, né, a nossa natureza, né, feminina, enfim, que a gente E as se nossas ancore. forças, né? Sim. Que são, eu sempre gosto de falar isso. A gente nasce com potenciais e com forças, e os homens, a ânimas, né? Nasce com uma caixinha de potenciais, e o ânimos nasce com uma caixinha de potenciais. Exato. Então, assim, a gente nasce para nutrir. Mesmo que a gente não tenha filhos, nós somos nutridoras por essência, né? Sim. Isso está na nossa Tá nosso Constituição. arquétipo, né? E na nossa Constituição física, né? Sim. Podemos gerar nosso corpo, né? Né? A gente pode nutrir projetos, a gente pode nutrir
um trabalho desenvolvido para mulheres, por exemplo. A gente Uhum. pode nutrir, nós somos nutridoras, Sim. né? Feminino, né? O Nutridor, feminino é né? nutridor, É. né? E o masculino, ele vem com essa força de proteger. Uhum, uhum. Isso não impede que a gente também proteja, Exato, porque o né? masculino e o feminino tá dentro de nós, E que o né? masculino nutra, mas assim, a gente vai na nossa potência maior. Uhum, sim. É bem importante dar essa explicação para a gente não ficar numa questão de papéis de gênero. A Exatamente. mulher faz isso dentro do papel, o homem faz aquilo dentro do papel. Não, porque não existe mais isso, né? Não. Agora, as forças femininas e masculinas dentro de nós, né, isso fica disponível, né? Para que possamos, né, dentro dos nossos arquétipos, possamos ativar e utilizar esses arquétipos da melhor forma possível. Então, quando a gente Exatamente. tem um bebê, a gente vai usar toda essa capacidade de nutrir, de alimentar, né? Agora, algumas mulheres, por exemplo, né, quando eu vou lá dar os cursos das deusas gregas, se uma mulher, por exemplo, é legal esse exemplo, se uma mulher tem um filho, por exemplo, e ela não tem ativada Deméter, ela vai ter muita dificuldade com a nutrição dessa criança, seja física, seja psíquica, né? Uhum. Então, se ela não tem essa Deméter, essa mãe, né? Porque a Deméter é a deusa mãe ativada dentro dela, provavelmente ela vai passar por um processo de depressão profunda, de um blues, assim, muito grande depois, de um puerpério extremamente, às vezes, extremamente difícil, né? Então, assim, por isso que é muito delicado todo esse tecido do feminino, por isso que eu gosto de estudar as deusas gregas, né? As tipologias, porque a gente não é uma tipologia só feminina, Sim, né? sim. É muito É complexo, na muito verdade. complexo, é um tecido muito complexo, assim, né? Senão a gente fica meio que, ela é mãe, ela não cuida da criança. Mas às vezes não ativou, ela tá precisando de ajuda Sim. para cuidar dessa criança, ela tá precisando da tribe, assim, né, da tribo para ajudar, Uhum. enfim, para apoiar. Tem outras mulheres que a Deméter já é instintiva, sabe? A Deméter é instintiva, a questão da mãe é instintiva, ela sabe já o que fazer, né? Então, eu uso muito esse exemplo que fica mais nítido, assim, né? E mulheres, às vezes, que não querem ter filhos de fato porque já sabem que não tem essa Deméter. Elas já sabem. Ela não tem isso ativado em mim. Então eu prefiro usar as outras facetas do meu feminino Uhum. para outros objetivos, vamos dizer assim. Usar as forças do meu feminino para outros objetivos, né? Então é bonito quando a É gente bonito de entende ver. essa teia, né? É bonito de ver. Paty, queria que você falasse um pouquinho do projeto Angel, né? É a PUC Angels que entrou na minha vida agora em outubro, 1º de outubro. Primeiro Não, de até outubro. setembro parecia que, cara, minha vida assim, tipo assim, tudo meio que parado, sabe? Chegou 1º de outubro, parece que abriu a coisa, assim. A PUC Angels entrou agora, na verdade, eu tô ainda entendendo o que que é, né? Eu fui contatada ali pelo LinkedIn e por uma pessoa que já tava lá dentro, de liderança feminina. E ela me convidou para adentrar em um projeto, a PUC Angels é um projeto pro bono, uma instituição sem fins lucrativos, que o objetivo é empoderar pessoas através da educação. Tá. Então, tem vários comitês lá dentro, muitos comitês, né? De inteligência artificial, comitês na área de educação, um comitê de tudo que você possa imaginar. Esse que eu entrei, que eu fui convidada para adentrar, é o de liderança feminina. Tá. E aí, quando eu entrei, a pessoa do comitê falou: manda teu currículo para mim, deixa eu ver o que você faz, tal. Ela me devolveu e falou assim: olha, eu tenho uma indicação para te fazer. Queria que você ficasse aqui na presidência do Comitê Nacional da PUC de Liderança Feminina. Eu falei: oi? Eu voltei: oi? Peraí, não tô entendendo. Ela: você não quer? Eu falei: quero, óbvio, você não fala não numa situação dessa. Você só fala sim, né? Eu costumo dizer que a gente só fala sim. E outro dia eu fui num congresso de segurança psicológica, gente, e foi incrível ver a CEO da Amazon, uma mulher, sentada falando exatamente isso, que quando ela foi convocada para ser diretora, e hoje ela é CEO, ela falou, não, mas então, acho que
eu não tenho tantas habilidades para esse cargo. Ela chegou e falou isso. Eu acho que eu não tenho, acho que vocês estão meio equivocados. Hoje ela é CEO, né? Imagina. É maravilhoso, né? É maravilhoso. É maravilhoso. Nossa, e aquilo, eu assisti aquilo segunda-feira passada. Gente, você volta com gás depois que você ouve um negócio desse. Fala, gente, porque a gente entra na síndrome da impostora. Quantas vezes a gente acha que a gente não é suficientemente capaz de lidar com o convite, ou de, ai meu Deus, não vou aceitar, porque talvez, veja bem, eu não consiga, não seja capaz, né, de entrar. E é isso, eu convido todas nós a dizer sim. Sim, Sim, exatamente. entendeu? O universo sabe o que está te trazendo. Exato, Né? meu Ele sabe Deus. exatamente por frequência, né? Exato. Então, assim, tô adentrando. Essa semana, faz 2 semanas que eu adentrei ali. E agora que a gente vai começar planejamento estratégico mesmo do que vai acontecer lá dentro e tal. Depois eu conto. Quantos anos de consultório atendendo as mulheres? Como eu tô fazendo 30 esse ano, são 29, porque eu Nossa. me formei em 95, em dezembro de 95. 96 eu já estava com consultório, porque uma pediatra, eu morava no Campo Belo na época, nem sei como eu conheci essa pediatra, falou, Patrícia, você não quer vir para cá? Né, eu sou pediatra, pediatra e tal, atendo crianças, e como eu comecei atendendo criança, né, não falei isso, mas eu fiquei atendendo muitos anos criança, fazia psicologia infantil, ludoterapia, e meu consultório bombava, e eu tinha acabado de sair da faculdade, meu consultório bombando. E assim, olha que loucura, com 29 anos de consultório, com toda essa sua experiência de tantas mulheres, de tanta gente que passou pela sua vida e se transformou, ainda assim bate uma síndrome de impostora. Bate, Você vê que Dani, loucura, bate mas pra assim, caramba. quanta capacidade, quanta história de vida, quanta força tem aí, quanta validação, né? Mas Quantas bate. mulheres que você ajudou, Dani. validou, mas você vê que louco. Impressionante. Eu acho que isso é um pouco do feminino também, essa síndrome, né? Muito. E não bate pouco, não, bate muito. Eu não tenho poucas vezes, eu tenho muitas vezes isso, né? E outro dia me pediram. Não, pediram não. Eu fui. Né, de quando em quando eu revejo minha bio do Instagram. E aí eu coloquei assim dessa vez: apoio mulheres a saírem da invisibilidade. Mas não é essa invisibilidade na área do negócio. Não Sim. é isso. Porque eu não estou trabalhando na área de negócio. Mas é essa invisibilidade. Porque a gente não enxerga os recursos, os repertórios que a gente tem. Pois É isso que eu quero. Meu, é muito louco isso. A gente não enxerga. Dani, a gente não enxerga. A gente não enxerga. O que a gente já tem. Por isso, às vezes a gente não enxerga, aí eu falo isso, vai falar com a sua melhor amiga. Vai lá. Não enxerga, não tá enxergando? Tá falando não pra uma vaga? Não fala não. Você liga pra sua amiga na hora e fala assim, amiga, me relembra quem eu sou. Quem eu sou. Fala tudo que eu sou boa. Deixa eu fazer download tudo que eu sou boa. Eu sou boa nisso, aquilo. Isso. Cara, eu faço isso. As minhas amigas sabem. Eu faço. Eu falo, cara, peraí, eu preciso dar um sim aqui. Me relembro que eu sou boa porque eu tô travada. Que louco isso, né? Você sabe que uma vez eu fiz alguma coisa também, um processo, e a pessoa pedia isso. Ela pediu 6 áudios ou vídeos das melhores amigas falando sobre você, assim, abrir a alma. Quando eu recebi esses áudios, eu chorava. É incrível. Porque assim, a gente precisa da voz do outro para lembrar o que a gente é. É tão louco isso, né, Paty? Mas então, os homens não acontece isso com os homens. Acontece isso com a gente. É porque eu acho que a gente faz tanta coisa. O nosso leque de opções é tão amplo. Né? Opções não, o nosso menu é tão amplo que eu acho que às vezes a gente se perde nisso tudo, porque a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo. Papéis, né? A gente se perde nesses papéis. Os homens são mais focados nisso. Sim. Mais racionais. É isso por vez, é isso, pronto. A gente não, a gente tudo junto e misturado ali. Eu acho que tem 2 coisas. A gente perde a identidade dentro dos papéis, a gente sabe.
a gente perde a identidade dentro do casamento, a gente não sabe o que. Eu falo, quantas vezes eu pergunto para as mulheres dentro, às vezes elas estão em 20 anos de casamento, eu pergunto no consultório, mas o que que você gosta? O que você gosta de comer? Que filme você gosta? Assim, às vezes a pessoa não consegue, ela não consegue, ela tá tão misturada com a identidade do outro que vai no restaurante, é sempre o outro que escolhe. Isso. Na Netflix, a série que o outro quer. E É, aí vai deixando, a gente fica vai com as meio que rebarbas, deixando. né? E Sabe, tá tudo bem. tudo bem. E, cara, e não tá tudo bem. Não tá É. tudo bem. Tem hora que tem que ser a sua série. Tem hora que tem que ser a comida que você quer comer, sabe? É muito sério, parece uma besteira isso, mas, gente, isso é seríssimo, sabe? As coisas que a gente vai, sabe? Por isso que eu falo, tem um descuido, né? Sim, da gente Da com a gente gente mesma. com a gente mesma, no sentido de cuidar, de querer cuidar tanto e Exatamente. ser tão ótima para todo mundo, né? A Clarissa, Exatamente. do livro Mulheres que Correm com os Lobos, ela fala isso, né? Ela fala que a gente tá tão na demanda do mundo, né? Tão, né? Ouvindo tantas demandas do mundo que a gente descuida das nossas necessidades básicas, muitas vezes, né? E daí esquece, Dani, de novo, esquece quem a gente é, esquece o que eu gosto mesmo, o que eu sei fazer de bom mesmo, porque meio fica nessa utilização, né? A gente é muito Exatamente. utilizada pela sociedade, Sim, né? é. Vamos utilizar aqui porque e nesse utilitário a gente se perde da gente mesma. E eu acho que outra coisa, a gente fica tão nesse utilitário que eu acho que por isso que vem essa síndrome do impostor. A gente fica tão no utilitário que a gente esquece que a nossa presença por si só já é, a gente não precisa fazer nada. Uhum. Por si só a gente já é. Pois é, Entendeu? Por isso que exatamente. quando vem um convite como esse, já aconteceu isso comigo também. Meu Uhum, Deus, mas será? Será que eu dou conta? uhum, Né? uhum, Será que eles não estão enganados? uhum. Não, caramba. Eu não preciso estar mostrando para o outro o tempo todo que eu preciso fazer. É, Que eu, por mim, pela minha presença, é suficiente. exatamente. Você acha, faz É sentido? presença, né? Você A falou tudo. presença. Nossa, a gente consegue respirar e estar presente de fato, né? Assim, né? É muito bonito isso mesmo, né? Quando a gente tem esse espaço só para ser, que é quase impossível, mas enfim, a gente precisa fazer aquela força que eu falei no início, da gente ter esses espaços, sabe, só para ser, para não ter que nada, que é uma coisa que eu falo nos círculos femininos desde 2003. Gente, a gente tem que ter um espaço para não ter que nada. Exatamente. Porque senão é enlouquecedor. Quem que consegue? Quem que lida? Aí, né? Aí a gente fica lidando com burnout, né? Né? Se a gente for nos indicadores, mulheres têm muito mais burnout do que homem. Vai lá nos indicadores do Google para ver. Sim. Então, assim, por que será, né? É. Tem tudo isso. E fora todas as nossas questões hormonais, né? Pois Assim, é. eu tô na menopausa já, mas que também é uma baita questão hormonal, né? Uhum. Então, assim, a gente passa a vida com as questões hormonais. E daí, no momento da vida que você tá estruturada, mais estruturadinha, assim, emocionalmente, né? Já tem. Daí desestrutura tudo. Nossa, eu tô pensando o que você tá falando. Eu falei, cara, será que eu tive um momento estruturadinho na vida? Tô pensando, acho que não. Aquele momento da vida que tá tudo estruturado. Eu falo, meu Deus, acho que sempre tinha um tema. Atravessou um tema bem feminino atravessando, né? Porque eu falei com a Ju, né? Essa minha parceira, a Ju Demar, que é uma parceira minha no Cafés, Conversas e Croissants, que eu vou falar um pouquinho sobre isso. E a gente estava falando isso, né? Quer dizer, existe sempre um tema do ciclo vital feminino na nossa vida. Pois é. O ciclo vital feminino. E a gente não fala muito disso, né? Então, assim, imagina, as meninas hoje estão menstruando com 10, com 9. Pois é. Eu menstruei com 13 para 14. Eu também, 13 para Né? 14. O que é uma menina menstruando com 9? Com 9 anos. Gente, Exatamente. então assim, o ciclo vital feminino dela, no sentido, né, hormônios, né, essa coisa mais, começou muito antes, Todas as inclusive. demandas, né, que iam começar lá com 13, né? As necessidades da persona dela já antecipa tudo, Já quer dizer, e antecipa corta um pedaço da tudo, infância, já né? cortou, já. Então, assim, putz, é mais complexo ainda hoje em dia, né? Então,
enfim, é muita coisa, É né? muita coisa. Então, acho que trazendo um pouquinho esse universo do cafés, conversas e croissants tem a ver com tudo isso que a gente tá falando aqui hoje, né? Por quê? Porque a gente percebe que as conversas femininas também, elas podem acontecer nesses espaços de leveza, sabe? Sim, sim. E hoje em dia a gente percebe muito isso, sabe? O quanto a gente precisa dessa leveza com a outra e tal. E um dia a gente, num café, há pouco tempo, a gente olhou uma pra cara da outra com a xícara, assim, que a gente chama café, a gente tá em todos os cafés de São Paulo. Por que a gente não cria, já que a gente, cara, a gente tem essa conexão tão grande nos cafés, por que a gente não cria cafés que a gente possa trazer as mulheres? E aí a gente tava comendo um croissant. Cara, esse croissant. E aí a gente começou a se deliciar com o croissant e rir muito com a história do croissant. Vamos então, cafés, croissants e conversas, né? Sensacional, sensacional. Pra gente poder falar, assim, é isso. Colocar na roda, né, as palavras que vierem, sabe? As palavras que a gente tem vontade de colocar, palavras significativas, que a outra também possa validar. Em meio a cafés e croissants, essa conversa onde a gente possa costurar as palavras que vierem nossas naquele dia. Ai, que coisa linda, meu Deus No do que céu. vier, sabe? Assim, né? Eu lembrei de uma coisa que eu adoro, chales, né? Eu sempre falo para as mulheres assim, falo, recebe meu abraço de chale. Né? A gente que vem do sagrado feminino tem muito essa questão, né? Aham, Das indígenas, né? Com da avó, chale, da né? avó, dessa coisa da sabedoria anciã e ancestral, né? E eu sempre vejo isso, quando eu vejo as mulheres ali sentadas naquela mesa, né? A gente vai para a segunda edição agora, domingo, né? Vai ter agora domingo uma segunda edição num restaurante de uma grande amiga, o Ambrósio. Quando eu vejo elas sentadas, eu falo, gente, a gente tá num clã. Eu vejo cada uma com seu chalezinho, sabe assim, sentada no seu trono, assim, cada uma falando desse lugar de permissão, né? Sim. Dentro de um espaço onde tá tudo bem falar, Espaço sagrado, né? tá tudo bem colocar, né? Sim, sim. Então é meio que por aí, assim. E isso vocês trazem esse sagrado para a contemporaneidade, né? Dos dias Exatamente. de hoje, porque hoje em dia para você pegar, ir para um círculo de mulheres, né? Às vezes demanda um monte de coisa, não dá tempo, né? Você tem que levar o filho na escola, você tem a festinha do outro filho no final de semana, e assim dá para conciliar com a vida corrida. Dá para conciliar. E Dá. abrir ali naquele lugar, no meio né, no meio do urbano, uma Isso. portinha sagrada ali. E adentrar nesse portalzinho ali, dá licença que eu tô saindo daqui, tô passando no portalzinho, né? Isso mesmo. Muito louco Um confortinho, assim, você fala, não sei, eu sou apaixonada por café, Dani, eu sou louca por café. Então, assim, eu falo, ai, gente, que delícia, tudo bem, tem chá também para quem quiser, mas, sabe assim, a gente tá nesse espaço onde a gente pode... Eu lembrei da tenda vermelha quando você falou, né? Eu não sei se as mulheres conhecem esse tema da tenda vermelha, mas tem um filme, tem um livro sobre isso e tal. Então, antigamente, nós nos reuníamos na tenda vermelha, que era uma tenda onde as mulheres menstruavam todas ao mesmo tempo. Existia isso na antiguidade, né? Porque o ciclo, ele regula, né? Ele regula. A gente, quando vai viajar, a gente sabe o que é. Todo mundo... Eu não tenho mais útero hoje em dia, mas todo mundo regula. As mulheres todas, quando tem um grupo de mulheres, então, por exemplo, freiras, né, antigamente. Isso. Todas as freiras menstruam na mesma época, no mesmo ciclo, né? Só para as pessoas que estão de casa saberem essa informação. É muito curioso, porque realmente, né? uma cicla coisa... com a lua e todas as mulheres começam a menstruar ao mesmo tempo. E aí, o que acontecia? As mulheres eram retiradas, né, ali da vida diária para uma tenda chamada Tenda Vermelha. Que era o único momento, provavelmente, que elas conseguiam se reunir, os filhos ficavam na tribo ali, que elas conseguiam se reunir entre elas para sonhar também pela comunidade. Então existiam os sonhos que aconteciam naquele período, né, daqueles dias, os sonhos proféticos, os sonhos que iriam reger aquela comunidade naquele mês, né? Então vinham muitas informações, porque a gente sabe que quando a gente, né, tá menstruada, na verdade, né, o arquétipo da anciã é muito forte e a gente começa a receber informações sobre nós, sobre o nosso processo, sobre né, no caso ali na comunidade. Então ela é uma guiança, né, que existia ali para
Para como então na antiguidade acontecia isso, né? Daí as mais velhas davam conselhos para as mais novas. Exato. Elas meio que se curavam ali, porque virava uma grande terapia. Terapia, Choravam, tudo acontecia. né? Abriam Ervas ervas medicinais. medicinais. E elas, né, acho que elas tinham uns truquezinhos assim também para lidar com os homens, né? Então que elas passavam esses ensinamentos por via oral. Então assim, né, tinha a questão da sexualidade. Então era muita coisa que acontecia nos círculos sagrados ali da Tenda Vermelha, né? Sim. E isso não tem mais. Então, esse café com croissant É meio isso, é agora meio que me isso, veio. né? Agora que me veio. Só que no contemporâneo. Contemporâneo, achei fantástico. É isso, ó, a memória que abriu aqui. Por isso que eu falo, memórias abrem, né? Sim. Memórias abrem. A gente pode dizer que sim, que é uma continuidade da Tenda Vermelha. Olha que honra isso. Ai, que lindo isso, Paty. É demais. É lindo demais. É muito lindo esse E é uma porta de entrada que desmistifica um pouco, né, Paty? Porque, né, você fala, ai, vou num ciclo sagrado feminino, já vem muitas crenças, já vem um certo não preconceito, mas já vem, Mas tem muito preconceito. como é que será? Será que eu vou ter que falar? Será que eu vou ter que me expor? Será que eu vou ter que, né? Você não tem que nada, né? Você não tem que nada, mas já vem uma Já coisa vem. assim, né? Já Tem vem. gente que não tem essa abertura interna, ai, para ter que falar, para ter que abrir suas questões, né? Não que você Sim. tenha que fazer, mas... E daí, num café com croissant e conversas, Você vai falar o que é significativo, né? você quiser falar, né? Você não E tem se que você nada. quiser Se você também. quiser Se você também. quiser ir só para tomar o café, ou comer o croissant e ficar presente lá com a gente, tá tudo ótimo também. Sim. Né? Então, é isso. Também é uma liberdade de estar ali também para confraternizar. Eu sempre falo isso, né? É tão potente porque a gente acaba criando amizades profundas dentro de um grupo desse, do encontro desse. Sim. Às vezes parcerias de trabalho, tudo acontece. Né? Sim. Networking também. Tudo. E outra coisa também, né? Uma rede de apoio. Exato. Né? Porque quando uma abre ali as suas dores, as suas questões, se abrir, né? E você tá passando por aquilo, você tem um apoio de alguém que também tá passando. É mais fácil trocar uma informação, conversar sobre um assunto que diz respeito Exatamente. àquela pessoa e diz Perfeito. respeito a você. É isso. Né? É isso. Ai, que lindo. Sensacional. Ai, falamos de tanta coisa ao mesmo tempo, Ai, é né? bom, né? Nossa, agora eu queria transcrever tudo para depois colocar no chat GPT. Chat, organize toda essa conversa para eu poder saber exatamente o que eu tenho feito esses 30 anos. Né? Ai, meu Deus, gente. Que linda, Que lindo. né? Conversa Me vem a boa. cena do cristal lá abrindo a caixa, Da cristal. a tampa da grama, você pegando aqueles pedaços e ajudando essas mulheres a se refazerem, né? A esse refazimento, tá certo essa palavra? Refazer. Refazer. Eu adoro palavras novas, refazimento. Eu sou aquela que cria muitas palavras novas. Eu adorei refazimento, tá? Eu amei. Então, eu não sei se no dicionário Aurélio tem, mas não tem problema. Refazimento é muito bom, né? Então, é isso, né? Porque, assim, eu acho que a gente tá sempre se refazendo. Uhum. Isso já é da nossa parte química, né? Sim. Uma semana a gente tá de um jeito, na outra a gente tá de outro, da outra do outro. E daí começa tudo de novo, só que já não é mais do jeito que era no ciclo passado, né? Exatamente. E daí depois da menopausa, então, aí que desconstrói tudo mesmo. Nossa, aí que... Hoje eu tava conversando com a moça que tava fazendo minha unha, né? Ela tava falando da menopausa, eu falei... Ô, Yara, é um buraco que a gente não sabe nem onde a gente tá entrando. Buraco no sentido de assim, sabe aquela... Sabe aquela buraco da árvore que você entra... E que você adentra aquela escuridão que você não sabe onde você vai dar, porque é uma escuridão de sintomas, assim, no sentido que a gente nem sabe, cada uma tem um sintoma específico, XYZ, tem gente que não sente nada, tem gente que sente tudo. Ela tava falando que ela tava sentindo coisas que ninguém sente, eu falei, nossa, mas tá tudo certo, porque... Por isso, é um mundo que a gente também não conhece, totalmente desconhecido, sem referência nenhuma pra gente, né? Então a gente vai precisar muito das outras, nessa fase, inclusive, para que a gente possa, primeiro, se ancorar, porque a gente não sabe o que a gente vai viver, de fato. Não sabemos, assim, não sabemos. Né? Quem tá nessa pré, a gente não sabe o que vai ser isso. É um grande mistério. Um mistério, Talvez mistério seja melhor que buraco, sabe? É um grande mistério. É um grande mistério. Que, às vezes, a gente vive uns buracos também. Buracos, né? E faz parte, né? A gente mergulha lá, vai lá,
puxa tudo, traz pra cima, ressignifica. Ai, ficou um pedaço, daí volta lá de Sim. novo. Sim. É. É isso. Essa coisa. Querida, já que você me alcança aqui o 365 Coffee, já que você ama café, Eu você amo vai café. ganhar o café do nosso apoiador. Nossa, jura? 365 porque são 365 dias por ano. Legal, obrigada. E é um café espetacular, saboroso, cheiroso, puríssimo. Depois curte lá a página deles Tá, e comenta lá se você gostou. Você tá recebendo Drip Coffee. Ai, adoro, Dani. Você adora? Aquele coadorzinho assim, Coisa mais chique. individual Tem que coisa mais você chique, abre, gente. põe a sua aguinha Ai, e é muito chique. é muito chique, porque merecemos, né? Nós Sim. merecemos o que é de melhor, Sim, sempre. né? Sempre. A natureza é abundante, a mulher é abundante também. Nós somos Total. A gente abundância, é nós somos manancial. a gente é um manancial. A gente é manancial. gente Adoro. é. A gente é manancial demais, sabe? E que a gente se permita viver isso. É. Que a gente saiba que a gente Que é. a gente saiba que a se gente permita. é e que a gente possa se apropriar desse manancial que a gente é. A gente é tão manancial, né? Mas a gente se conforma com tão pouco Meu muitas vezes. Deus, muito. A gente Né? se conforma com um regatinho assim, meio isolado, né? Não, gente. Não. Bem, agora vamos tirar. A gente Hora tá do caminhando oráculo. pro final. Ai, o oráculo que eu mais gosto. Você ama um oráculo também, né? Eu tenho muitos. Ai, Paty, que delícia a gente poder Muito bom. conversar. E você vai deixar o seu Instagram Vou. Já pra esqueci, você falar sabe, né? do. Como é que é? Cafés, corações e E conversa. conversas. Qual é o nome da sua parceira nesse Juliana projeto? Demari. Juliana. Minha irmã, parceira. Sucesso pra vocês, Ju. Você vai conhecer ela. Ju, uma querida. Então tira aí uma carta, se conecta com a sua deusa. Qual que é a sua deusa? A minha deusa das gregas? É. Eu sou regida por Perséfone, óbvio, né? Do submundo, Das profundezas. óbvio. Mas também por Artemis e por Afrodite. Elas estão meio que nas três meio competindo, assim. Quem vai ganhar? Vamos lá. Aqui. Misericórdia. Jesus, meu Então, Deus. que lindo. Quer ler? Vou ler. Lê. Misericórdia. Nossa, Dani, saber da dor do outro. Ai, tô toda arrepiada. Lembrei da Cristal lá, né? É. Compreender a real necessidade do outro, interagir com o outro dentro de sua verdade e da dele. Sentir-se parte da vida como um todo. Ai, que bonito. Que bonito. Que bonito. Que bonito. Eu acho que é isso, né? A misericórdia. Eu acho que é esse elo que nos une as Nossa. mulheres. Nossa. Que lindo isso. Nossa. Que lindo bonito. isso. Que bonito. A misericórdia divina mesmo que A existe, misericórdia né? divina. Essa é uma capacidade profundamente feminina da misericórdia, Da grande mãe, né? da grande mãe. Muitas mães divinas de vários panteões, né? Do mundo inteiro trabalham através da misericórdia divina, né? Mãe Maria, Kuan Yin. Kuan, Tara, né? Do budismo tibetano. Então, assim, é muito bonito. É muito bonito. Nossa, que selo. É Selo. demais. Aqui acontece um mistério aqui. Total. E vem Ter essa menos, força. ter menos. É o espaço sagrado, É o né? espaço sagrado. Paty, agora eu vou pedir que você olhe para essa câmera aqui Meu Deus. e que você fale, né, para as pessoas que estão nos ouvindo sobre as pessoas que têm dúvida das infinitas possibilidades da vida, né, que estão se sentindo despedaçadas por alguma circunstância, que estão lá naquele buraco da grama ali, que a Cristal puxou a tampa. Mulheres, eu sei que muitas vezes a gente passa por todas as nossas questões sozinhas. E isso é algo que a gente aprendeu, passar sem ajuda, sem apoio. E eu vim aqui hoje falar para vocês, não passem nunca mais, nem mais um dia da vida de vocês sem apoio, sem apoio. Procurem apoio das amigas,
procurem apoio da família, muitas vezes, né? E procurem apoio, às vezes profissional, às vezes a gente precisa de apoio profissional, né? Tem tantos facilitadores, né, de processos de autoconhecimento, né, nesse mundo, nessa vida. Procurem os círculos femininos, sabe? Eu não teria sobrevivido, de verdade, eu falo isso, assim, sem meu círculo feminino. Algumas coisas que eu passei na minha vida foi tão paulada, assim, que eu sem o círculo feminino foram as minhas amigas que estavam do meu lado, que me ergueram, assim. Então hoje eu tô aqui hoje por elas, por mim, por todas que vieram antes e por todas que virão depois. É isso. Que lindo. Ai, que lindo, querida. Que lindo. Ai, gratidão pela sua Tá bom. presença, gratidão pela nossa amizade. Gratidão por você trazer todas essas informações aí. Tomara que alguma mulher receba essa ajuda na temporalidade e possa colar os seus pedaços, juntar os seus pedaços, ressignificar todos esses pedaços e encontrar um novo caminho para a vida. Se curar suas dores, curar suas aflições, as suas tristezas e ver que ela é luz, que ela é potência, que ela é abundância, que ela é prosperidade, que ela tem talentos, que ela tem valores inimagináveis e que possam estar a serviço da vida, sim. Mas ela precisa fazer um movimento, né? Isso mesmo. Um movimento. Precisa do movimento. Precisa de um Perfeito, movimento. que ótimo. Que tem que partir dela. Tem que partir Nem que seja um dela. basta, Sim, né? sim. É isso. É Movimento isso. em direção a, porque a Em gente sabe direção que a. na vida adulta, né, assim, às vezes as coisas vêm como milagre, eu acredito nos milagres, mas às vezes a gente tem que dar um passo para o milagre chegar, Exatamente. sabe? Porque a espiritualidade é educada. Sim, Eles não são sim. invasivos. Não vão invadir. Eles precisam da nossa validação, que é o nosso movimento. É isso mesmo. A partir do momento que a gente faça o movimento de colocar o pé, mesmo que não tenha chão, a espiritualidade vai colocar o chão. Sabe, o mar se abre O mar se enquanto a abre. gente caminha. É muito lindo isso. A maior verdade do mundo é essa, né? Que o mar vai se abrir à medida que você dá o primeiro passo, né? Exatamente. Mas tem que dar o primeiro passo. Tem que dar. Tem que Tem que dar. dar. Então, se você está aí em casa, obrigada pela sua presença, obrigada pela sua energia, obrigada por fazer parte, né, disso, dessa força maior. E não se esqueça de dar o primeiro passo. Não precisa ser um grande passo, mas o primeiro. Esse é fundamental para ressignificar a sua história de vida. E o resto o universo vai trazer. Gratidão pela sua presença, gratidão pela sua presença. Todas. E até mais. Um grande beijo.